Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para vocês se aposentarem já, garantir uma renda passiva vitalícia. Imagina só, você não dependendo mais de patrão chato, não precisando mais trabalhar, tendo a vida dos sonhos, ganhando aquela renda, podendo viajar com a sua família, curtir o mundo todo, viajar. Isso é tudo que todo mundo sonha. E detalhe que essas 3 ações que eu vou trazer aqui para vocês podem atender esse seu desejo e ainda por cima pode ter um potencial de valorização bem expressivo, tá? Além de bons dividendos que essas ações podem pagar, consequentemente podemos ter um grande potencial de multiplicação de capital. Realmente podemos nos tornar multimilionários. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre aposentadoria, vem muitas coisas na nossa mente, não ter que trabalhar mais, né? Só que de fato, pessoal, uma parte da nossa jornada, a gente vai precisar poupar os nossos ganhos para investir, para que gere uma rentabilidade interessante, para que lá no longo prazo, claro, não tão longo prazo assim, mas olhando numa lupa ali de 10 a 12, 13 anos, você consiga ter uma renda suficiente para aposentar. Isso é muito subjetivo, depende do seu custo de vida. Se você quer uma renda, por exemplo, de 10 mil por mês, no mínimo hoje aqui, na minha visão, tá? Nos preços atuais que temos no mercado de ações, pelo menos você tem que ter 1 milhão, porque 1 milhão, 12% ao ano, você já consegue gerar uma renda de pelo menos 10 mil por mês. Só que na prática, pessoal, é totalmente diferente, tá? Isso aqui é o que os gurus acabam falando pra vocês. A gente tem que ter mais, tá? A gente tem que ter pelo menos ali uns 2 a 3 milhões, porque a gente precisa ter folga para continuar reinvestindo nossos ganhos e ganhar da inflação no médio e longo prazo. Então eu diria que ter ali pelo menos uns 3 a 2 milhões já seria assim mais realístico para você conseguir se aposentar aqui na bolsa. E para conquistar isso, é claro que a gente precisa de uma rentabilidade mais elevada. Por exemplo, em ações a gente consegue sim 20% ao ano com muita tranquilidade. Eu particularmente aqui na carteira consegui 40, tá? Mas foi numa lupa de curto prazo. Se a gente jogar para longuíssimo prazo, é mais saudável que você consiga de 15 a 20% ao ano com consistência. Então se a gente colocar aqui, ó, o meu capital como exemplo, tá? 210 mil, vamos supor, e que eu espere aqui mais ou menos os 10 anos e fique fazendo um aporte, que seja aqui mensal, que eu realizo na carteira do canal, mais ou menos ali. Em 10 anos, pessoal, eu atingiria 2 milhões de reais. Em mais ou menos 13 anos, com 20% ao ano, eu atingiria 3,5 milhões de reais. Então eu já estaria aposentado, porque 3,5 milhões hoje, colocando mesmo com uma rentabilidade um pouco mais baixa, de 6 a 7% ao ano, já geraria uma renda suficiente para suprir boa parte dos meus custos. Fora também, pessoal, que eu poderia pegar uma outra parte, reaplicar e fazer aí essa carteira continuar crescendo para médio e longo prazo. Mas agora, sem mais enrolação, a primeira ação dessa lista para uma aposentadoria sustentável são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil não tem jeito, tá? Primeiro fator que ele já é um banco do Estado. O governo nunca vai deixar o Banco do Brasil quebrar. É sério isso, Pablo? É claro que é, porque o governo ele precisa das estatais para preencher o seu déficit orçamentário. Os cofres públicos, pessoal, quem fomenta a máquina pública são as estatais. Banco do Brasil e Petrobras são inquebráveis aqui no Brasil. Por mais que passem por cenários turbulentos, pode passar por uma crise que vem ou outra, o governo jamais vai deixar o Banco do Brasil e a Petro quebrar. O Banco do Brasil principalmente, porque tem mais de 60% do crédito agrícola aqui do país. Se o Banco do Brasil quebrar, eu me arrisco até a dizer que a boa parte da população brasileira passaria fome, tá? Porque o agro financia aí mais da metade do crédito do país. Então o Banco do Brasil ele é o player principal nesse setor. Hoje ele está passando por uma crise relativa ao agronegócio, portanto ele sempre foi um banco de qualidade. Perceba que ele pagou um dividendo médio aí nos seus últimos anos de 9,8% ao ano. Perceba que claramente é um banco de aposentadoria. E por mais que esteja sofrendo uma crise no agro agora, ainda temos um dividendo na faixa de 5 a 6%, tá? Então perceba que no pior cenário com o Banco do Brasil, o acionista, o investidor do banco, ainda recebeu dividendos, por mais que seja menor. É esse tipo de
de empresa que você precisa ter na carteira. Em momentos turbulentos, será que ela vai continuar pagando? Porque é fácil, tá? Você encontrar uma empresa que tá pagando 10 a 12, 13% ao ano, mas num momento complicado, no momento que essa empresa tá passando por um estágio ruim na sua história, será que ela vai continuar pagando? O Banco do Brasil, mesmo na pandemia, todos os outros bancos cortaram payout, não pagaram nada. Olha o quanto que o Banco do Brasil pagou. 4%, tá? Então você percebe que são essas empresas que você precisa ter na carteira, as que, pelo menos com maior posição, as que vão sempre te pagar, porque você vai viver desse dividendo, tá? E mesmo aí, agora considerando as ações atuais, o banco tem um potencial de yield de mais de 10 a 12% no longo prazo, principalmente com a recuperação do resultado, para quem tá comprando a R$22, se o banco voltar a pagar R$2,70 por ação, com o lucro líquido já no seu auge novamente, para quem tá comprando a 22, pode ter um yield on cost de 12,2% ao ano. E detalhe, pessoal, que a ação também tem potencial de alta, abaixo do valor patrimonial. Somente para a ação do Banco do Brasil retornar no seu valor patrimonial, as ações do banco precisarão subir pelo menos uns 40%. E colocando aqui, ó, pela lupa do Benjamin Graham, o Banco do Brasil teria um potencial de valorização, considerando as cotações atuais do banco, aproximadamente, tá? O preço justo é R$47, colocando pela fórmula do Graham. Vou facilitar aqui já para vocês. Dividindo aqui, ó, né? Por 22, temos um potencial de alta de 113% nas cotações do Banco do Brasil. E detalhe, pessoal, que aliado a um recebimento de renda em torno de 11%, mais uma taxa de crescimento de 10% no lucro e mais uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia gerar 23% ao ano de retorno. Porque com 15% de ROI, ele teve um crescimento no lucro. Pablo, como que você sabe disso? Basta você pegar 1 menos payout médio, multiplicado aqui, ó, por 15%, que foi o ROI médio do Banco do Brasil nos últimos 30 anos. Consequentemente, 10,5% ao ano de crescimento no seu lucro na média. Então você percebe que, mesmo que o ROI do Banco do Brasil seja menor do que o Itaú, consequentemente ele consegue ter um crescimento de lucros mais elevados, porque as ações acabam ficando mais baratas, ele retém uma parte maior do payout. Então você percebe aí que essa estratégia, fora que o Banco do Brasil, concentrado com todos os outros bancos, ele é o menor custo ali, né, na questão de eficiência, porque quanto menor o índice de eficiência, melhor, porque o banco gasta menos para gerar mais receita. Acho que nos preços atuais, o Banco do Brasil está muito barato, tanto de alta, como também de uma boa ação para se aposentar no médio a longo prazo. Segunda boa ação aqui para se aposentar e que também tem potencial de alta nas ações são as ações do Itaú Unibanco, pessoal. O Itaú, ele, claro, paga sazonalmente um dividend yield um pouco menor do que o Banco do Brasil. Quando coloca para longo prazo, agora tá pagando mais, mas não é agora, você tem que olhar na história, tá? O Itaú sempre pagou menos. Perceba aqui, ó, 2020 ele pagou 4, mesma coisa do Banco do Brasil. Mas o que acontece com o Itaú? Claro, ele traz uma rentabilidade menor que o Banco do Brasil, desde o Plano Real o Banco do Brasil acabou trazendo mais, mas o Itaú acaba sendo mais sólido. Ele não sofre com ciclos de inadimplência que o Banco do Brasil sofre relativo ao agro. Então você tem um banco perene na sua carteira, tanto que o Itaú na carteira representa a minha segunda maior posição. Hoje, com o yield prospectivo para 2026 e diante, ele pode sim atender esse pedido, pagar 11 a 12%, fora que ele tem pago um extraordinário. O Itaú, só para o próximo ano, para vocês terem uma ideia, se lucrar 51 bilhões e ele repassar 70% de payout, que é o payout que ele tem contemplado, pelo menos aqui a gestão, né? Se você dividir pelo valor de mercado atual, o Itaú poderia pagar 8,13% ao ano de yield operacional. Se você somar com o extraordinário que ele paga geralmente no ano pelo seu excesso de capital, que ele consegue dar bonificação, e também, consequentemente aí, né, dividendo extraordinário. E aí você tem aí 12% ao ano, fora as bonificações. Ah, Pablo, mas bonificação não gera valor. Pessoal, aí é que tá. Existem duas nuances importantes. Bonificação não gera valor e empresa ruim, tá? Empresa que tá sofrendo, que tá passando por um cenário complicado, porque aí o mercado, ele tende a castigar no preço da ação. Por exemplo, um Bradesco passando por uma crise de crédito, bonificar não tem sentido, tá? É melhor que deixe o capital na empresa. Porém, o Itaú, ele é um banco de muita qualidade. Aquele velho termo que eu falo pra vocês aqui no canal. É o flight to quality, né? O dinheiro voa para aquilo que tem qualidade. Então, consequentemente, mesmo que ele anuncie uma bonificação, ele vai fazer aí, né, uma geração de valor muito interessante, porque ó, uma bonificação no Itaú não vai jogar o preço da ação para baixo. A prova disso foi a bonificação recente que ele fez aí no aumento de capital. Para cada aí 100 ações que o investidor tem, ele ganhou 3 de presente, uma bonificação de 13%. Só que a princípio era para o mercado ter jogado a ação para baixo e não aconteceu. As ações continuaram se valorizando. Então o investidor que está posicionado em Itaú se beneficiou, ganhou basicamente
3% de ações a mais sobre sua base, ainda por cima a um preço de praticado aqui de R$40. Aumentou sua base acionária no banco e ainda por cima vai receber um dividendo maior e estará preparado para capturar uma valorização mais elevada. Então vocês entendem que bonificação funciona para empresas de qualidade, tá? Empresas que estão passando por um cenário turbulento, é preferível que não faça bonificação. É melhor deixar o capital mesmo retido na empresa. Agora, uma empresa que não tem o que fazer com o dinheiro, ou distribui dividendo extraordinário, ou vai reinvestir o capital em bonificação, vai aumentar a base do acionista, vai dar ações de bônus, né? Então o Itaú tem feito isso com maestria. Você pode ter uma bonificação, sem precisar de aporte do bolso, você já aumenta a sua base acionária, aumenta seu patrimônio e ainda por cima você consegue ter bons dividendos. O Itaú está barato, tá? Mesmo após essa alta nas ações, temos aí um PL médio na faixa de 3, o Itaú está sendo negociado por R$8,5, mesmo a R$37, porque a perspectiva de lucro para o próximo ano é de crescimento. Temos um potencial de alta de 52% nas cotações, apenas para ele ser negociado na sua média histórica. No pior dos cenários, uma alta de 30% já seria ali mais tranquila, tá? E considerando o preço justo das ações, o Itaú no mercado de alta chega a negociar em 17 a 18 vezes lucro. Já 8 temos um potencial de alta de mais de 100%. Então você percebe aí também que junto com o Banco do Brasil, ele poderia trazer uma valorização menor, claro, do que o Banco do Brasil, mas uma valorização consistente aliado a bons proventos. E para o investidor que está buscando aposentadoria, parece ser uma empresa, sim, bastante interessante. Não é à toa que na minha carteira também acaba sendo a minha segunda maior posição. E a terceira empresa aqui para uma aposentadoria sustentável, porém essa daqui acaba sendo mais cíclica, são as ações da Petrobras. A Petrobras, claro, pessoal, é óbvio, ela é ligada na commodity, tá? O Banco do Brasil é ligado ao agro, então acaba sendo cíclico, mas a Petrobras ela é mais cíclica, porque 90% da sua base está atrelado ao preço do barril do petróleo. Porém, existem 3 pontos positivos aqui, que eu acredito que olhando para hoje em diante, o passado da Petro foi difícil, mas olhando para hoje em diante, tem sim um potencial de ser uma excelente pagadora, pelo menos para os próximos 30 a 40 anos. Por quê? Primeiro que a Petrobras hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Uma dívida líquida controlada, um custo de extração por barril mais baixo. Hoje a Petro, para vocês terem uma ideia, está tendo um custo médio por extração na faixa de $28. Então, para ela gerar prejuízo na sua operação, diferentemente da época do governo Dilma, o preço do barril precisa cair para baixo dos seus $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É nula, porque isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo no planeta. Então vocês têm esse fator aí de proteção contra a Petro, tá? De você ter um custo de extração reduzindo, decrescente, aumento na produção, até porque a margem equatorial pretende fazer a Petrobras dobrar a capacidade de produção, consequentemente um bom pagamento de proventos. Caso o preço do barril fique acima de $40, a Petro ela paga um mínimo na faixa de $4 bilhões, que nas cotações atuais dá aproximadamente aí, pessoal, mais ou menos, né, uns 5 a 6% de dividend yield. Então você pensa aqui com Petro, ó, já para simplificar, tá? Porque eu não quero complicar muito nesse vídeo. Se você pega 10%, soma uma taxa de crescimento de 8 a um revestimento de 2, Petro nos preços atuais poderia gerar 20% ao ano de retorno. Fora também, pessoal, que você considerar que nos últimos 10 anos, Petro deu 1.500%, ou deu mais de 20%. Perceba que eu estou sendo conservador. Pela lupa do Graham, olhando aqui para preço justo, você tem aqui para a Petrobras uma ação que está sendo negociada bem abaixo, um preço justo de R$80, dividido por 29, temos um potencial de alta de mais ou menos 187%. Então esse ciclo de enfraquecimento no preço do barril tem trazido uma oportunidade para o investidor previdenciário, que gosta de olhar tanto para o recebimento de proventos, como também para um potencial de valorização interessante, tá? Porém é mais arriscado, então eu não colocaria grande parte da carteira em Petro. Por mais dessas vantagens, do ciclo tá favorável, por mais que o custo de extração tenha se reduzido, por mais dessa questão da flutuação de preço estar mais protegida, a gente sempre nos resguarda, né, pessoal? Porque ninguém é dono da verdade. Essa aqui é isso que a gente precisa entender. Vai que a Petro fica num ciclo de baixa aí durante uns 4 a 5 anos, como já aconteceu no passado. Então é por isso que é melhor você ter uma exposição mais elevada nos grandes bancos, porque pelo menos os bancos, eles não vão dar prejuízo, né? Vai continuar gerando lucro, pagando dividendos. Uma Petro fica mais como a terceira opção, para dar um up na carteira, para você ter uma rentabilidade interessante e também bons dividendos. Mas olha, sendo bem franco aqui com vocês, pessoal, minha opinião, tá? Eu acho que a Petro, de todas as ações cíclicas que a gente tá na bolsa, Petro e Vale são as únicas que se mantêm pagando dividendos. Até porque o próprio investidor Juca Abdala aí, né, tem uma grande posição. Então, claro que a carteira dele é 100% Petro, mas parece ser interessante sim. Parece que daqui pra frente a Petro sim vai continuar pagando pelo menos um
um bom dividendo no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, eu achei muito massa esse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia sobre bolsa e precisava de algo que me facilitasse o meu dia a dia, sem ocorrer tantos riscos. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, que poupasse tempo, até porque o tempo é um fator valioso. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando de quê? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é o quê? Totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que estará o link destas belezuras? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro do canal, pessoal, porque a parte de mesa aqui tem voltado com tudo a vapor, tem vídeo de qualidade, fazendo uma imersão que eu não faço na parte pública, fora que recentemente, a cereja do bolo, eu disponibilizei o meu curso Rumo à Liberdade Financeira para os membros do canal por apenas R$19,99. Imagina você ter ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, por apenas R$19,99 por mês, algo que era a princípio mais ou menos ali uns R$2.090, tá? Você vai ter por apenas R$19,99 todo esse conteúdo aqui de muita qualidade. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal e venha adquirir a planilha. E tem aí um incremento no seu conhecimento, porque, pessoal, meu foco é sempre gerar valor aqui para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho as três na carteira e acho que vai trazer sim uma aposentadoria bastante sustentável. Banco do Brasil com seus bons dividendos e potencial de alta, Itaú a mesma coisa e Petrobras aqui mesma coisa, tá? A questão é você ser inteligente e aproveitar os melhores dos mundos. Pelo menos ter uma leve diversificação nessas empresas pode até fazer bastante sentido a depender da sua estratégia. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!